Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Bernardo e eu vou comentar com vocês uma questão aqui que foi abordada no ENAD, uma questão sobre a parte de fisiologia, especificamente a parte de classificação de tipo de fibras e de recrutamento de unidades motoras. Então vamos dar uma olhada no enunciado aqui da questão. Então, a classificação das fibras musculares em vermelhas ou brancas faz-se de acordo com o metabolismo energético dominante, aqui no caso o metabolismo aeróbio ou anaeróbio, a velocidade de contração e a atividade enzimática, que no caso eles estão fazendo referência às enzimas da via oxidativa e às enzimas da via glicolítica. Considerando que a coloração das fibras determina a quantidade de glicogênio que será utilizado no exercício, bem como sua função fisiológica, avalie as afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação, ele coloca que as fibras de coloração vermelha, elas vão ter essa característica devido ao elevado número de mioglobina, ou a quantidade de mioglobina. Está correto, porque a quantidade de mioglobina que uma fibra tem determina basicamente a quantidade de oxigênio que pode ser transportado para dentro dessa fibra. A mioglobina é a proteína que transporta oxigênio dentro do músculo, né? Por isso chamado mioglobina. Obviamente, as fibras que transportam mais oxigênio, elas vão ter uma capacidade oxidativa mais elevada. Então, até esse momento, a afirmação está correta devido à coloração. Essa forma de classificação de tipo de fibra, ela foi feita em cima de corantes que foi colocado no laboratório. E esses corantes tinham como objetivo realmente aderir à mioglobina, a quantidade de mioglobina que tinha dentro das fibras. As fibras brancas, por sua vez, que não aderiam à coloração e, consequentemente, tinham pouca quantidade de mioglobina, por sua vez, possuem força de contração elevada, contendo grandes quantidades de glicogênio e geram ATP principalmente pela glicólise anaeróbia. Está correta. A afirmação até então está correta. Fibras brancas não possuem grande quantidade de mioglobina, a capacidade oxidativa dessas fibras é um pouco mais reduzida, consequentemente elas têm uma capacidade mais glicolítica elevada e consequentemente maiores quantidades de glicogênio, mais capacidade de produção de força e potência e de velocidade de contração, ok? Então vamos dar uma olhada agora na alternativa 2. A alternativa 2 está falando das fibras de contração lenta, que automaticamente são as fibras vermelhas. Se são as fibras vermelhas, as de contração lenta, obviamente elas têm muito mais quantidade de mioglobina e têm uma grande capacidade oxidativa. Só que aqui na afirmação estão colocando que as fibras de contração lenta possuem pequena quantidade de mitocôndrias. Isso aqui já não condiz com a realidade, porque as fibras de contração lenta, por serem vermelhas, elas têm que ter uma alta quantidade de mitocôndrias. Aí continuando a frase, né? O que lhes confere menor resistência à fadiga. Também já não faz sentido, né? Porque se essas fibras elas possuem mais mitocôndria, elas têm que ter uma maior resistência à fadiga, porque mais mitocôndria vai fornecer muito mais ATP através do metabolismo oxidativo. Isso pode conferir para a fibra mais resistência. E aqui na questão ele está colocando que tem menos resistência. Por outro lado, as fibras de contração rápida possuem grandes quantidades de mitocôndria, o que promove aumento na velocidade de remoção de lactato sanguíneo e, consequentemente, produz maior resistência à fadiga. Também está incoerente, porque as fibras de contração rápida são as fibras mais glicolíticas. Por ter mais contração rápida, elas possuem mais capacidade de produção de força, elas não têm uma quantidade de mitocôndrias tão elevada, e ao contrário do que está sendo colocado aqui na questão, elas têm uma menor resistência à fadiga. São fibras onde a atividade ATPase é muito maior e a queda de pH intracelular pode ser um pouco mais repentina do que nas fibras de contração lenta. Então, por esses dois motivos, essa alternativa 2 ela está incorreta. A questão 3, a alternativa 3, aqui ela já faz referência à parte de recrutamento de unidades motoras. Então, na prática dos exercícios físicos, as fibras vermelhas são mais recrutadas por maratonistas, enquanto que as fibras brancas são mais recrutadas por velocistas. Está correto. Então, aqui basicamente a gente está fazendo referência ao recrutamento de unidades motoras que vão ocorrer em diferentes padrões de movimentos, né, colocando como maratona um padrão de movimento de intensidade bem menor do que uma prova de velocidade, né, um padrão de recrutamento observado em atletas de sprinters, né, de sprints, né, ou seja, os sprinters,
Então, nessa questão aqui que está fazendo referência basicamente ao recrutamento de unidades motoras por atividades de diferentes intensidades, a alternativa 3 ela está correta. Tá? Então, aqui, analisando a alternativa 1 e a alternativa 3 como corretas, nós assinalaríamos aqui a resposta D. A questão D, então, a alternativa 1 e a alternativa 3 estariam corretas. Ok? Obrigado, espero ter ajudado um pouco aí na solução das questões aí no ENAD. Um grande abraço.